Estudando o Evangelho. Capítulo 8. A primeira escola. Abre aspas. Deixai vir a mim os pequeninos. Fecha aspas. Quando Jesus atribuiu a si mesmo a qualidade de caminho, verdade e vida, não fez logicamente uma declaração de ordem pessoal, mas se referiu de certo à mensagem que trouxera ao mundo, em nome e por delegação do Pai. Reportou-se o Mestre, sem dúvida, aos ensinamentos, ao roteiro que traçava por norma de aperfeiçoamento, à moral que pregava e exemplificava. O Evangelho é o caminho, porque, seguindo-o, não nos perderemos nas sombrias veredas da incompreensão e do ódio, da injustiça e da perversidade, mas pelustraremos com galardia e êxito as luminosas trilhas da evolução e do progresso, da ascensão e da felicidade que se não extingue. O Evangelho é verdade porque é eterno, desafia os séculos e transpõe os milênios. Perde-se no infinito dos tempos. O Evangelho é vida porque a alma que se alimenta dele e nele vive, ganhará a vida eterna. Aquele que crê em Jesus e pratica seus ensinos, viverá, mesmo que esteja morto. Deixar-lhe a Jesus os pequeninos, levar as crianças ao Mestre não significa, pois, organizar objetiva e materialmente uma carruagem de espíritos de meninos, encarnados ou desencarnados, para, em luminosa carruagem, romperem as barreiras espaciais, vencerem as distâncias cósmicas e prostrarem-se devotadamente ante o excelso governador espiritual do mundo, com a finalidade inconcebível, porque absurda, de lhe atribuírem pomposas homenagens. Conduzir as crianças a Jesus significa incutir-lhes nos corações os preceitos evangélicos, a fim de que os seus atos possam revelar no futuro nobreza e dignidade. O Espiritismo, através das escolas de Evangelho, vem cuidando de levar os pequeninos ao Mestre, fazendo-os aprender as imortais lições da Boa Nova do Reino. Urge, contudo, que o meritório esforço das nossas instituições, polarizando-se na criança, não encontre obstáculo na despreparação evangélica dos pais, para evitar que a criança ouça nos centros luminosos conceitos de espiritualidade e moral, mas veja e sinta dentro de casa, no próprio lar, inadequadas atitudes de egoísmo e torpeza. Não basta, pois, evangelizar a criança nas instituições espíritas. É imprescindível que essa educação alcance também os genitores ou responsáveis, evitando destarte se estabeleça na incipiente alma infantil a desastrosa confusão de ver e ouvir em casa atitudes e conceitos bem diversos do que vê e ouve nas escolas de Evangelho e Espiritismo. A primeira escola é o lar. E o lar evangelizado da criança grava-lhe na consciência as firmes noções do cristianismo sentido e vivido. Imprime-lhe no caráter os elementos fundamentais da educação. É necessário que a criança sinta e se impregne no santuário doméstico, desde os primeiros instantes da vida física,
das sublimes vibrações que só um ambiente evangelizado pode assegurar para que, simultaneamente com o seu desenvolvimento moral e intelectual, possa ela ver o que é belo, ouvir o que é bom e aprender o que é nobre. Se o lar não é evangelizado, as lições colhidas fora dele podem ser apenas um conhecimento a mais no campo religioso para a inteligência infantil. Um conhecimento a mais não passa de um acidente instrutivo, e o que devemos buscar é a realidade educativa, moral, que tenha sentido de perene renovação. Cuidar da criança, esquecendo os pais da criança, parece-nos esforço incompleto. Não basta ser a criança aconselhada nas escolas de evangelho por devotadas instrutoras ou instrutores a se expressarem de maneira conveniente. Se observa ela em casa palavrões e gírias maliciosas, impropriedades e xingamentos. Se o lar é uma escola, a primeira escola, e seus pais representam para os filhos, como primeiros educadores, o que há de melhor sobre o ponto de vista de cultura e respeito, experiência e autoridade, evidentemente a criança será inclinada entre os pais que proferem palavrões e grosserias e a professora de evangelho que ensina boas maneiras e sobriedade no vocabulário a seguir os primeiros. Com os pais, a criança dorme, levanta-se, faz refeições e convive diuturnamente. O convívio da criança na escola de evangelho com os instrutores verifica-se uma vez por semana, 1 hora ou pouco mais. E não nos esqueçamos de que, na opinião dos filhos, os pais são os maiores. Contribuir para que os pequeninos possam ir a Jesus mediante o aprendizado evangélico representa, ao nosso ver, providência correlata, simultânea com o esforço de levar a Jesus os pais, preparando-os codignamente para a missão da paternidade ou da maternidade. Informa a sabedoria popular que o exemplo deve vir de cima. Fim do 8º capítulo. Abre aspas. Trazia-lhe também as crianças para que as tocasse, mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as crianças e não as impeças, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Fecha aspas. Lucas 18, 15 a 17.